O Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de sedação e anestesia geral para a realização de tatuagens. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou BK Ferreira e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que proibiu o uso de anestesia geral e sedação para a realização de tatuagem. Esse recurso já estava sendo muito utilizado por algumas pessoas e eu acredito que a popularidade do uso desse recurso de anestesia geral para fazer a tatuagem, ela deriva ali de pessoas conhecidas, né, que tem muitos seguidores que fizeram alguns procedimentos usando esse recurso. A fonte que nós vamos utilizar hoje para o nosso vídeo é diretamente do site do G1, então a matéria está no site do G1, a gente vai acompanhar aqui e vou fazer alguns comentários em cima daquilo que eu achar importante, beleza? Então vamos lá. O Conselho Federal de Medicina proíbe anestesia geral e sedação para tatuagens, mas pomadas seguem liberadas, entendo ponto a ponto. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, dia 28/7. Segundo o texto, procedimentos reparadores com indicação médica são exceções. Aqui a gente já tem algo para comentar, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, porque essa mesma situação aqui é abordada um pouco mais à frente. Então vamos seguir para a gente ganhar tempo. Vamos lá. Após a morte de um influenciador durante uma sessão de tatuagens em que teria sido usada anestesia geral, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução que proíbe médicos de aplicar sedação, anestesia geral ou bloqueios anestésicos periféricos com fins exclusivamente estéticos. Só que aqui em cima a gente já tem um problema, olha só. Exclusivamente estéticos, com fins exclusivamente estéticos. A tatuagem não foi o único procedimento, né, que se utilizou desta prática da anestesia geral em alguns lugares. Por exemplo, qualquer clínica de estética, dependendo do tipo de procedimento, ela utiliza anestesia geral. Então a colocação de um silicone, a modificação em alguma parte do rosto. Então tem várias práticas que são puramente estéticos, os fins são puramente estéticos, que, dependendo do que for falado nessa matéria, ela teria de ser expandida para essas outras áreas também. Então a gente tem muita coisa aqui que está meio solto, entendeu? Fica parecendo que é algo muito direcionado para a tatuagem por conta do acontecimento da morte daquele influenciador em janeiro. Vamos seguir aqui para a gente ver o que tem mais que a gente pode comentar, né? O que exatamente foi proibido pelo Conselho Federal de Medicina? O que exatamente foi limado ali que a gente não pode mais fazer? Ó. A resolução do Conselho Federal de Medicina, o número tal, publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de julho, proíbe médicos de realizarem qualquer tipo de anestesia para permitir tatuagens. Isso inclui anestesia geral, sedação leve, moderada ou profunda e bloqueios anestésicos periféricos. Isso aqui a gente já leu. Pomadas anestésicas a gente já sabe que está liberado, então, beleza. Agora o 3, vamos lá, isso aqui é uma parada legal para a gente comentar, pessoal, olha só. Existe alguma exceção à proibição? Sim, a única exceção são tatuagens com finalidades médicas, como as utilizadas em reconstrução de auréolas mamárias após cirurgias oncológicas. Nestes casos, o uso de anestesia é permitido, desde que o procedimento ocorra em ambiente hospitalar, com equipe capacitada e todos os protocolos médicos seguidos. Beleza. Olha só, existem vários artistas que fazem um trabalho incrível e perfeito. Vou citar um deles, por exemplo. O Rodrigo Catuaba já colocou alguns vídeos falando sobre a modificação de autoestima de um projeto que ele tem, se eu não me engano, eu não me recordo agora o nome do projeto, mas se eu não me engano é um projeto Florescer, eu acho o nome. Realmente modifica, melhora a autoestima da pessoa, a pessoa passa por um problema sério, a autoestima vai lá embaixo e ele consegue recuperar isso de uma forma incrível, muito legal. Tá, mas esse procedimento, por exemplo, ele é um procedimento, de certa forma, a tatuagem é uma tatuagem com um tamanho comum, né? Um tamanho pequeno, na verdade, e esse procedimento pode ser feito dentro de um estúdio de tatuagem normal, numa área privada. A anestesia, por exemplo, a pomada anestésica já poderia ser um efeito muito legal ali para que a paciente não sinta, a cliente não sinta aquele incômodo nessa região que vai ser reconstruída, né? Só que aqui o Conselho Federal de Medicina está dizendo que esse fim, por exemplo, poderia ser algo direcionado e seria uma exceção para a reconstrução ali da estética, né, da auréola da mama. Tá, beleza, mas uma cicatriz que não vem de um procedimento como esse, que também precisaria de uma tatuagem para levantar a autoestima, para melhorar ali a tua autoestima e melhorar a vida dela, seria algo também que poderia ter se aberto uma exceção, porque os fins são os mesmos. Levantar a autoestima da mulher, fazer com que ela se sinta melhor. Por que ela não poderia passar? Tá entendendo? Fica essas lacunas que a gente não consegue preencher muito bem. Então eu acho que essa exceção, por exemplo, ela não consegue
convencer muito bem do porquê da decisão. Por exemplo, eu acho que faria mais sentido nessa parte de baixo, de que precisaria sim estar num ambiente controlado, hospitalar, com todos os recursos para caso aconteça alguma coisa, a pessoa poder ser socorrida, com todos os equipamentos e daí por diante. Uma equipe de profissionais adequada e daí por diante. Isso sim seria um motivo mais convincente, mas essa questão da exceção, por exemplo, para esse tipo de fim estético, para recuperação de autoestima, e uma outra pessoa ficar de fora simplesmente porque não veio desse mesmo tratamento, não faz muito sentido, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Por que o Conselho Federal de Medicina decidiu vetar o uso de anestesia para tatuagens? A principal justificativa é a segurança do paciente. Segundo o Conselho Federal de Medicina, o uso de anestesia geral ou sedação em contextos não médicos aí é válido, como estúdio de tatuagem, ou seja, aqui é válido. Você tem um anestesista, tem todo o preparo e conhecimento para isso, porém, os recursos daquele ambiente onde eles se encontram não dá ali para ele, sabe, uma base boa para caso aconteça alguma coisa que fuja do controle. Aí é válido. Envolve riscos elevados e desnecessários, principalmente por não haver estrutura adequada para lidar com emergências, como a reação alérgica ou parada respiratória. Show de bola. Isso aqui, beleza. Se isso aqui fosse o problema, seria perfeito. Falar, ó, tá proibido o uso de anestesia geral para tatuagens em ambientes não hospitalares que não têm a estrutura adequada para socorrer o paciente caso aconteça alguma coisa. Isso aqui seria realmente algo válido. E realmente, se a gente for ver ali a parte 5, por exemplo, da matéria, você vai ver que realmente é necessário você estar num ambiente em que você tenha ali recursos para socorrer caso aconteça alguma coisa. O que motivou essa discussão? Houve algum caso recente? Sim, em janeiro de 2025, o empresário e influenciador Ricardo Godoy, de 46 anos, morreu após uma sessão de tatuagem. Segundo relatos, ele teria sido submetido à anestesia geral em uma clínica em Itapema. O caso gerou repercussão nacional e aumentou a pressão por regras mais claras e seguras. Eu fico me perguntando, né, se esse caso não teria ocorrido, não tivesse acontecido, se essa decisão teria sido tomada. Mas então é uma coisa que a gente não vai conseguir saber, né? Aí aqui a matéria vem falando sobre algumas coisas, qual é a diferença entre sedação e anestesia geral. Tatuadores ou estúdios de tatuagem podem continuar utilizando creme anestésico? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Sim, pomadas anestésicas de uso tópicos, como lidocaína e creme, são produtos vendidos legalmente e comumente utilizados em tatuagens. O uso segue permitido, desde que não haja administração injetável nem atuação de médicos sem justificativa clínica. Então, beleza, a gente pode continuar utilizando a pomadinha para o cliente não sentir tanta dor, ali amenizar ali o sofrimento do cliente na hora de fazer a tatuagem, isso está permitido. Então, tranquilo. E para a gente fechar a matéria aqui, ó, o que muda na prática com essa resolução? Vamos lá. A medida proíbe a prática que vinha se tornando comum entre as celebridades, foi o que eu falei ali em cima. Contratar anestesista e equipes médicas para aplicar sedação ou anestesia geral durante sessões de tatuagem de longa duração. Agora, médicos que realizarem esse tipo de anestesia fora do contexto permitido poderão ser punidos por infração ética. E a gente fecha aqui a matéria do G1. O que acontece? Vamos lá, eu vou dar a minha opinião em relação a isso. Ó, eu acho que existem algumas lacunas ali naquela matéria. A decisão do Conselho Federal de Medicina eu acho que não foi muito clara. Porém, existem coisas ali que eu concordo. Se a exigência for que a tatuagem ocorra num ambiente hospitalar com todos os equipamentos necessários para caso aconteça alguma coisa, para caso algo saia do controle, se essa for a exigência, eu concordo. Realmente é uma prática, realmente é um procedimento que precisa ser feito num ambiente controlado, com pessoas extremamente capacitadas, e que caso algo fuja do controle, você tenha a possibilidade, você tenha ali os recursos necessários para você socorrer a pessoa. Se esse fosse o foco da matéria, seria maravilhoso, eu concordaria 100% com isso. Mas quando a gente tem, por exemplo, decisões que, para esses fins estéticos, por exemplo, de construção da auréola, pode, aí tá tranquilo. Mas e a menina, por exemplo, que quer fazer uma tatuagem também para a recuperação da autoestima, que tem uma cicatriz em algum outro lugar? Ela não pode? E se ela também tiver passado por alguma outra doença, mas em outro lugar, que também tenha gerado uma cicatriz e que deixou uma outra cicatriz emocional ali na questão da autoestima, da estética, ela se olha no espelho e não gosta, gostaria de fazer um trabalho de recuperação da autoestima através da tatuagem, ela não tem esse direito? Tá vendo como é que fica um negócio meio que com umas frestas desnecessárias? Porque é muito claro que parece que o holofote veio
para cima dessa situação, para cima dessa prática, né, do uso da anestesia geral na tatuagem, depois da partida do Godoy, daquele influenciador. Então, se não tivesse ocorrido, será que a gente estaria lendo hoje essa matéria? Então, tá entendendo? Fica essas questões. Eu acho que realmente precisa ser feito realmente num lugar muito controlado, mas a proibição ela abrangeu certas coisas desnecessárias, já que ela deixa uma brecha para outras coisas. Quer ver um exemplo? Quantos procedimentos estéticos não são feitos que passam pelos mesmos recursos de sedação, entendeu? De anestesia geral. Por exemplo, você vai colocar um silicone, é um fim puramente estético, não tem nada além, né? Ninguém precisa de silicone. Ah, mas meu peito é caído. Não interessa, você não precisa disso para sobreviver. Você faz puramente pela estética. Mas isso pode, e o outro não pode. Tá entendendo como é que fica uma lacuna? Então, diante dessa decisão com muitas brechas, fica difícil de falar, não, foi assertivo. Não acredito que tenha sido assertivo por conta dessas brechas, mas acredito que poderia ser limitado para garantir a segurança, como na matéria, para garantir a segurança do paciente. Agora eu vou colocar uma outra situação importante, que aí é um ponto de vista meu, tá? Eu já passei por várias cirurgias na minha vida, não foram por estética, a carranca aqui, ó, feia, foram por necessidade, porém, eu não tive escolha. Um médico chega para você, te coloca a par de uma situação e fala assim, ó, a gente precisa fazer isso aqui. Tudo bem? É quase que um pai falando para um filho, querido, eu não estou te pedindo, eu estou te informando, é quase isso. Porém, você tem, diferente de um pai falando para um filho, você tem ali, né? Você não precisa respeitar o médico e falar assim, não quero mexer nisso não, pode deixar assim, não vou fazer cirurgia nenhuma. Você pode fazer isso, mas você vai continuar na mesma situação ruim, né, daquilo ali. Você vai continuar com o mesmo problema, mas você não vai precisar fazer a cirurgia. Mas a tatuagem ou qualquer outro fim estético, ela não é necessário. Então você faz se você quiser. E a pessoa ela precisa ter a liberdade de escolher, mesmo que haja o risco. Mesmo que haja o risco. Então eu acredito que ela poderia escolher, sim, e que não deveria ser proibido. Só que ela assumiria o risco. E é assim, tá? Você faz qualquer procedimento cirúrgico, dependendo do que for e tal, você recebe lá, você vai colocar o silicone, tá? Assina aqui, ó. O risco é esse, acontece, parará. Então assim, a pessoa vai ser informada dos riscos. Algo pode sair do controle e acontecer algo ruim, como tem várias matérias aí de pessoas, inclusive influenciadoras, né, que partiram também fazendo procedimentos estéticos com fins estéticos e tal. Eu acho que não foi assertiva, que deveria ser somente limitado, né, a forma de se aplicar essa regra, mas não proibido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina, se vocês acham que eles acertaram, se vocês acham que eles erraram. Deixa aqui a tua opinião, vou gostar de saber o que você tem a dizer sobre isso. Conte pra mim também se você já passou por alguma experiência, né, com pomada anestésica ou algo que você queira compartilhar dentro do teu estúdio, se você for tatuador. Se você for só cliente ou uma pessoa que gosta de tatuagem ou gosta de saber sobre coisas de tatuagem, deixa aqui também a sua opinião. Eu vou gostar de saber, tá? Me siga lá no Instagram, vou deixar aqui o Instagram aparecendo para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.